Olá, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público e também para o ingresso no Instituto Federal. Eu sou o professor Carlos Queiroz, do Matemática Mil e Problemas, e nessa videoaula eu vou discutir para vocês em detalhes mais duas questões de provas de ingresso no Instituto Federal. Vamos lá? Deixo aí a dica de videoaulas disponíveis aí no nosso canal sobre dois assuntos importantes, fração e potenciação. Peço também a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Então vamos lá, discutir a primeira questão. Mais uma questão aí de bastante interpretação, que eu vou discutir em detalhes para vocês. Diz o seguinte: os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e ângulos. Nas figuras a seguir, os números que se encontram ao lado de cada triângulo podem classificá-los quanto aos lados. Assim, respectivamente, eles podem ser nomeados como acutângulo, escaleno, isósceles, isósceles, escaleno, equilátero, equilátero, isósceles, escaleno, isósceles, obtusângulo e escaleno, escaleno, reto e isósceles. Vamos ver? Bom, embora o problema se refira à classificação pelos lados, porque nas figuras são dadas as medidas de lados e não de ângulos, eu vou fazer aqui uma breve revisão também de como se classifica triângulos quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, os triângulos podem ser classificados em acutângulo quando os seus três ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Retângulo, quando um dos seus ângulos é reto, ou seja, 90 graus. Obtusângulo, quando um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Mas para esse problema, o que vale é a classificação quanto aos lados. Como eu já frisei anteriormente, porque nas figuras estão dadas as medidas dos lados. Então, classificação de triângulo quanto aos lados. Escaleno, quando as medidas dos lados são todas diferentes. Em que triângulo aqui as medidas dos lados são diferentes? O último, 4, 5 e 3. Então, esse aqui é um triângulo escaleno. O último é escaleno. Isósceles, quando possui pelo menos dois lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Tem algum triângulo aqui que apresenta dois lados com a mesma medida? Sim, o segundo, 2,3 e 2,3. Então, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Equilátero, quando possui os três lados com a mesma medida. Tem algum triângulo que apresenta os três lados com a mesma medida? Sim, o primeiro, 2, 2, 2. Assim sendo, respectivamente, o primeiro ele é equilátero, aparece aqui ó, como primeiro. O segundo é isósceles, e o último é escaleno. Então a resposta correta é a resposta C. Repetindo, o primeiro é equilátero, o segundo é isósceles e o terceiro é escaleno. Leia novamente a questão, dê uma revisada boa, procure entender bem direitinho a questão. Então a opção correta é C. Vamos ao próximo? Mais uma questão aí que eu vou discutir em detalhes para vocês, uma questão bem interpretativa. Diz o seguinte: a figura a seguir apresenta três quadrados e um triângulo, em que seus lados são representados pelas letras A, B e C. Uma relação matemática fundamental que expressa a igualdade entre a soma das áreas dos quadrados menores com o maior é Bhaskara, Pitágoras, Tales, conjunto numérico ou polígono convexo. O que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos um lado A de medida 5, 5 ao quadrado vai dar 25, uma área de 25 unidades de área. Um outro quadrado de medida 4, qual a unidade de área desse quadrado? 16. E aqui um quadrado de medida 3, área 9 unidades. Também a gente percebe aqui que na parte interna o desenho de um triângulo com hipotenusa A, lembrando que a hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que tem a maior medida, e os catetos B e C.
E nesse canto aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, então esse triângulo é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo, cuja medida da hipotenusa vale 5, um cateto vale 4 e outro cateto vale 3. Vamos aqui testar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir os valores. A hipotenusa é A, vale 5, 5 ao quadrado, mais um cateto vale 3 e outro cateto vale 4. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 9 mais 16 é 25, 25 é igual a 25, verdadeiro. Então, a relação matemática fundamental que expressa a igualdade entre a soma das áreas dos quadrados menores com maior é quem? É o teorema de Pitágoras. Sendo assim, a resposta correta é a resposta B. E aqui as videoaulas que já estão lá publicadas aqui no nosso canal, no Matemática 1001 Problemas, sobre potenciação. Já são 9 videoaulas lá disponíveis para vocês. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal. Matemática 1001 Problemas, agradece aí a sua participação, nosso muito obrigado. Peço a colaboração novamente para que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e comentem os nossos conteúdos. E continue estudando. Um abraço a todos.